Boa tarde, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz estejam convosco hoje e sempre. Estamos iniciando mais um Palavra de Deus para hoje. Esse programa aqui é voltado à divulgação da Palavra de Deus. Eu quero te pedir já que você se inscreva no meu canal no YouTube, Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Estou muito contente que eu vejo que cresceu bastante o número de inscritos e isso nos dá força enquanto canal de bênção na divulgação da palavra de Deus. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. Esse comentário é muito importante para a gente. Compartilhe e incentive outras pessoas a estarem se inscrevendo no canal. Daí a pouco nós vamos estar no YouTube. Espero você lá. Agora abra seu coração, abra sua mente, seu entendimento e vamos ouvir o que é que o Senhor tem para nossa tarde, essa tarde quase noite. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria para suportar as provas da vida. Vamos falar sobre a sabedoria para suportar as provas da vida. O texto para meditação está em Tiago 1, capítulo 1, versos do 1 ao 12. Tiago 1, capítulo 1, versos do 1 ao 12. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá liberadamente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O Senhor, o homem de coração dobre, é inconstante e em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que sofre tentação, porque quando for provado, receberá a coroa, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Aleluia. Em tempos de provação, nós costumamos perguntar: se Deus é tão amoroso, por que então Ele permite que as pessoas sofram? Algumas pessoas acreditam que sofremos porque Deus não está envolvido no mundo que Ele criou. Outros dizem que somos vítimas do destino ou do acaso. No entanto, a única resposta exata a esta pergunta pode ser encontrada na palavra de Deus. Todas as provas são evidências de que Deus está trabalhando em nossa vida. Elas podem vir de várias fontes. Ela pode vir de nós mesmos. Muitas vezes tomamos decisões que não são sábias, decisões que não são saudáveis. Qualquer coisa que não está de acordo com o plano e com o propósito de Deus em nossa vida, é garantido que vai nos trazer problema.
Outras vezes as provas vêm por outras pessoas. Às vezes outros podem ser responsáveis pelas nossas provações. Pedro nos adverte que não devemos ficar surpresos com as provas de fogo que surgem em nosso caminho, conforme está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranhei a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. É o que está escrito lá em 1 Pedro, 4,12. A provação também pode vir por causa desse mundo caído. Porque o pecado entrou no mundo através de Adão e da desobediência de Eva. Devemos lidar com as consequências disso por toda a nossa vida. A provação muitas vezes entra por Satanás. Muitas pessoas querem acreditar que o diabo não é real, mas ele está presente em toda a Bíblia. Ele tentou Jesus no deserto. A traição foi colocada no coração de Judas por conta do diabo. Ele tentou contra a vida de Jó. Então toda a Bíblia está lá a presença do Satanás. E ele muitas vezes nos coloca nas provações. Basta que nós abramos nossas guardas. E também existe a provação que vem por Deus. Aí não é provação, é prova. Algumas provas são enviadas por Deus e algumas são permitidas por Ele. O caso de Jó, por exemplo, foi permitida por Deus. Quando fazemos escolhas que não agradam a Deus, devemos esperar um julgamento. No entanto, Ele também pode enviá-la enquanto somos obedientes, para nos dar sabedoria e discernimento. É por isso que devemos ter motivo, como diz o capítulo, ter motivo de grande alegria, porque as provas são a evidência de que Deus está trabalhando em nossa vida. Devemos ser cuidadosos para evitar respostas erradas quando nos sobrevêm as provas. Às vezes Deus envia a adversidade para projetar algo para o nosso bem, não por causa de algo que temos feito. E por isso é essencial buscar sabedoria na palavra e na oração. Muitas vezes nós pensamos que a adversidade vem para nos fazer mal, e muitas vezes é uma preparação de Deus para o nosso bem. Por isso que nós temos que buscar essa sabedoria na palavra e na oração. A resposta para tudo na nossa vida. Nunca devemos pensar que as coisas em nossas vidas não têm nenhum propósito. Isso nos só leva à frustração e à ansiedade em vez de alegria. Devemos acreditar que as provas são necessárias. Muitas vezes nós acreditamos que as provas são desnecessárias e sem sentido, mas tudo tem um propósito. Não devemos culpar Deus ou aos outros. Uma resposta comum às provas é a de colocar a culpa em Deus ou no outro. Isso ocorre porque nós não entendemos completamente os caminhos e somos impelidos e agitados pelo vento por causa da dúvida, conforme está em Tiago 1,6. Não devemos nos sentir impotentes ou derrotados. Se acreditamos que temos que sobreviver com as nossas próprias forças, começamos a nos sentir incapacitados. Somente se nós confiarmos no poder de Deus é que nós podemos experienciar a vitória.
Não devemos buscar o alívio nos lugares errados. Muitas pessoas recorrem ao álcool, às drogas, a casos extraconjugais, para alívio diante de provação. No entanto, quando nós usamos soluções do mundo, acabamos fazendo a coisa errada. Não devemos enveredar pela incompreensão da finalidade da prova. Muitas vezes nós não acreditamos, nós não compreendemos o porquê sobreveio a prova. O cristão deve ver as provas como uma oportunidade para Deus trabalhar em sua vida e se alegrar no conhecimento de que eles estão amadurecendo em sua fé. Não devemos nos sentir vítimas, só como vítimas. Deus está no controle absoluto de tudo. Por isso é impossível nós sermos vítimas. Deus sempre nos permite superar os nossos desafios. Quais são os propósitos de Deus para as nossas provas? Os propósitos de Deus para as nossas provas são testar a nossa fé e provar que ela é genuína. Testar a nossa devoção a Cristo e medir a nossa obediência. Purificar e santificar-nos. Dar a si mesmo a oportunidade de mostrar seu amor e poder. Produzir caráter cristão em nós. Equipar-nos para que nós sejamos uma bênção uns para os outros. Para ter a resposta adequada aos nossos desafios, devemos sempre lembrar que Deus controla a extensão e a intensidade da prova. Deus tem um propósito específico para a provação. Deus desenha essas provações para fins específicos. Eles vão provar ser bom se nós respondermos em fé. Eles podem reforçar a nossa fé. Eles nos permitem mostrar perseverança sob pressão. Eles vão desenvolver o caráter de Cristo em nós. Eles vão nos ajudar no nosso progresso espiritual. Deus caminha conosco através deles. Por meio de sua graça e poder, nós vamos superar essas provações ou esses desafios. Conclusão. O que é que nós concluímos com isso? As lutas e feridas são inevitáveis enquanto nós estamos aqui na Terra. Mas podemos escolher como responder a essas lutas e a essas feridas. Podemos reagir negativamente ou podemos confiar no Senhor e ver a sua mão trabalhando em nossa vida para sempre. Como cristãos, temos sempre o Pai para nos assistir em todas as nossas dificuldades e através delas. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma prova, se você está passando por uma provação, lembre-se que para ter a resposta adequada devemos sempre lembrar que Deus controla a extensão e a intensidade dessa prova. Que Deus tem um propósito específico para ela. Por isso, eu te peço nessa noite, se você está passando por alguma provação, dobra seu joelho, ore, peça ao Senhor discernimento, peça ao Senhor sabedoria para atravessar essa prova. Peça ao Senhor que fortaleça a sua fé, tenha perseverança. As provas
são para nos aprovar para um bem maior. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Daí a pouco nós estaremos no YouTube, te espero lá. Espero que você tenha recebido esse maná vindo do céu. Que você receba sabedoria para superar as provas da vida. Receba meu beijo, um forte abraço. Saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Atravesse esse mar vermelho a pés secos, porque Deus está segurando a tua mão. Graça e paz.